minha mulher, ela tem 1,5 m, assim, uma mulher baixinha assim, cara, ruiva, bonita, mas brava, brava. Dizem que mulher tem tensão pré-menstrual, a minha não. A minha tem tensão menstrual. Durante a menstruação, ela vira invocação do mal, sabe? Ela recebe entidades do pé de cabra, um negócio que não cabe dentro dela, tá ligado? Pô, juro pra você, o negócio é triste. Eu sinto que quando ela tá menstruando, no meio do fluxo menstrual mesmo assim, ela para em frente de casa e fala, ai! Não vou sangrar sozinha aí não, bicho. Vou fazer gente sangrar aí comigo. E ela faz da nossa vida um inferno, cara. Eu choro lágrimas de sangue com ela. Sabe, eu juro pra você, eu tenho 3 filhos com ela, 3. Porque eu prefiro ela grávida do que menstruando, tá ligado? É mais tranquilo pra mim. Mas eu avalio o casamento como uma grande evolução. Há 15 anos atrás, em 2001, quando eu casei, eu tinha um Escort 95. Meu carro era esse, eu tinha um Escort 95 em 2001. Hoje, 15 anos depois, eu tenho um Escort 93. Não sei o que está acontecendo. Minha mulher pindou meu carro de ratoeira. Falei, por quê? Dá medo, nem rato entra nisso aí. Mas no aniversário de casamento, falei, vamos num lugar legal, vamos levar você na churrascaria Fogo de Chão, melhor de São Paulo. Enfiei ela na ratoeira, me perdi, obviamente, porque eu nunca fui nesse lugar, parei no posto de gasolina e falei, parceiro, churrascaria Fogo de Chão, tá aí pra frente, isso aqui pra trás, ele deu um passo pra trás e falou, meu Deus, hein? Chegou na janela e falou, vai na Fogo de Chão? Eu falei, vou. Vai assaltar lá? Eu falei, não, pô. Tô indo levar minha esposa pra almoçar. Aí ele, faz o seguinte, irmão, vai reto aqui, tem um viaduto, lá tem um Habib's, é mais a sua cara, hein? Falei, cara, falta de respeito. Pior ainda foi o dia que eu parei no farol, às 2 da madrugada, carro da frente, eu vi lá um mendigo pedindo esmola, falei, pô, deixa eu separar umas moedas aqui pro cara. Quando eu levantei a cabeça, ele passou reto aqui, ó. Falei, caramba. Cheguei na janela, falei, opa, juro, ele voltou e falou assim, posso te ajudar? Falei, alguma coisa tá invertida aí, né? Ele falou assim, não, faz o seguinte, farol tá abrindo, segue firme, você sai dessa. Bateu no meu braço, foi embora. O mendigo ficou com dó de mim. Será que ele olhou e pensou assim, quando eu comecei nas ruas eu tinha um escortinho desse, sei como é que é. Terrível. Jansen Serra, esse grande talento. Jansen, tudo bem? Tudo bom, vocês? Beleza. Me conta um pouquinho do Infarto Fulminante, que é o espetáculo que você está apresentando aqui no Santo Agostinho. Infarto Fulminante é o que eu tô tendo daqui a pouco, né? Tão gordo que eu tô. Eu realmente sou um pó, tô cansado. Vamos fazer o espetáculo lotado aí. Tinha umas 600 pessoas aí dentro. É um espetáculo de humor, né? Tem stand-up, tem sketch, tem jogos, né? Não é só um show de stand-up, né? Apesar que minha origem, minha formação é toda dentro do stand-up, eu faço stand-up no início do show, e depois a gente chama no sketch, o Diguinho também faz stand-up, tem um jogo bem legal no final, tem a Juliana também interagindo com a galera, então é um show bem diversificado, dá 1h10, 1h15 de diversão pra galera, é legal. Essa temporada tá bem diferente da primeira temporada, é um show bem diferente. E como que surgiu a ideia do stand-up, do espetáculo em si? Então, essa ideia surgiu mesmo entre a Ju e o Diguinho. Eu faço show com o Diguinho desde 2012, quando ele estava na Band FM. Legal. Ele me chamava para fazer show para ele lá, ele me contratava, né? Ele tinha o show dele da rádio, ele me chamava para fazer stand-up. Então tinha essa proximidade com ele por causa do stand-up que ele me contratava lá para fazer para ele. E a Ju começou a fazer stand-up, parou, aí voltou. E ela também, junto com o Diguinho lá dele, vamos montar um show, tal, não sei o quê. E aí o Diguinho falou, vou trazer o Jansen e tal, e a gente faz o show. E a gente ficamos tempos e tempos pensando qual o nome seria. Nome que tem a ver com nós três, e a gente pensou em Infarto Fulminante Show, pra galera infartar de tanto rir. E é muito bom, gente. E como que você começou a carreira no humor? Então, eu sou ator há 20 anos mais ou menos, né, de teatro e tal, né? Comecei fazendo teatro, depois eu fiz faculdade de rádio e TV, sempre levei a arte em paralelo, eu fui gerente de call center, gerente de qualidade, tive uma outra profissão durante 17 anos que eu fui executivo de call center mesmo, né? Tinha um salário bom e tudo. E aí, em paralelo, a arte vinha, fazendo teatro amador, teatro profissional também. E aí, um belo dia, 6 anos atrás, eu decidi testar o material num show do amigo meu, né? Foram 3 minutinhos, fiz lá, aí isso foi em 2010, mais ou menos, 2011 eu fiz mais algumas apresentações soltas. Aí em 2012 que eu realmente participei lá do Mic Aberto, que ficava ali na Frei Caneca, no Frei Café e Coisinhas. Aí eu fui vice-campeão do ano de 2012 e aí dali pra cá não parei mais. Eu comecei a fazer show do Decanto, já fiz todos, graças a Deus, eu fiz todos os comedy club de São Paulo,
Curitiba Comedy também. Mês que vem a gente vai pra Goiânia fazer lá, eu, a Judiguinho, o Fato Fulminante em Goiânia, no Comedy Club novo que abriu lá. Então, desde 2012 pra cá, eu tenho feito bastante show, então é aprendendo, né? A gente nunca tá pronto, estamos sempre engateando aí, aprendendo cada vez mais. E quem que você admira no humor? Quais são as referências? Ah, depende. No stand-up ou no humor geral? No humor geral. Pô, no humor geral, pô, tem grandes nomes, né? O Costinha, Márcio Ribeiro, o Paulo Carvalho, que é do Comédia em Pé. Tem muita gente, pode falar, Pochá, Rafinha Basso, Danilo Gentili, pô, a galera toda que a gente até tem oportunidade de trabalhar hoje, sabe? O próprio Alex Paim, o cara de Mirronca, André Sante. Então tem muita gente que realmente, Fabiano Cambota, que eu tive o prazer de fazer lá no Comidas com ele. Então tem uma lista enorme. Mas se eu for apontar um cara, qual foi que mudou a sua visão? Foi o Jerry Seinfeld, americano, que eu curtia muito o seriado dele lá nos anos 90, e ele fazia lá com stand-up no início, no final dos episódios, e eu nem sabia direito que aquilo era stand-up, né? E aí que eu fui me aprofundar, fui saber, e daí eu falei, caramba, acho que eu quero fazer esse tipo de humor aí que me casa, porque é uma loucura, né? Eu acho que o stand-up é a forma mais honesta, quase, né? Mais honesta de humor. Porque você pode ser famoso, pode ser o que for. Se você não for engraçado, meu, você tá ferrado. Você tem 3 minutos de crédito no máximo. Passou de 3 minutos, a galera não tá rindo, complica pra você no palco. Então, e assim, é uma pergunta que quase ninguém faz, tá, gente? Qual que é o limite no humor? Tem limite o humor? Se a galera estiver rindo, ainda não chegou no limite. Quando parar de rir, aí chegou no limite. O humor tem que ser engraçado. Se ninguém riu, é melhor você pensar em outro material. E esse mês começou Risadaria, você vai participar? Esse mês não tô no Risadaria. Estamos aí na temporada aqui no Agostinho. Então a gente vai fazer também esses 2 shows lá em Goiânia agora em julho mesmo, né? O pessoal de Goiânia fica ligado, hein? E tem outras coisinhas rolando, a gente fazer em Sorocaba também, tem bastante coisa rolando pra esse mês. Mas no Risadaria eu não tô. Beleza, vamos pro jogo rápido agora? Vamos. Fala uma palavra, você fala o que vem à cabeça, beleza? Sonho. Sonho? Sonho viver de stand-up o resto da vida. Um medo. Não viver de stand-up o resto da vida. Sogra. Sogra gente boa. Olha, falou bem na sogra, gente. Humor. Humor? Tem que ser engraçado. É bolacha ou biscoito? É biscoito. Eu sou carioca, lá no Rio a gente fala biscoito. Olha, e no pacote, no pacote tá escrito biscoito, tá escrito bolacha. Pega lá uma Bono, tá escrito biscoito recheado. É verdade, gente. Casar ou comprar uma bicicleta? Casar, eu sou casado. Jansen por Jansen? Um cara que precisa se autoafirmar todo dia aprendendo. Esse aqui é o cara, hein, gente? Obrigada, Jansen. Obrigado. Valeu.